Chegamos à nossa quinta aula do estudo aprofundado do livro do Apocalipse. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre o simbolismo no livro do Apocalipse. É muito importante termos em mente que o Apocalipse tem um estilo literário próprio, cheio de símbolos, enigmas, figuras. Essa é uma linguagem toda particular, muito ligada a questões proféticas. E nós temos na Bíblia outras porções desta mesma linguagem. No Antigo Testamento, por exemplo, nós podemos ver o livro de Daniel, podemos ver o livro de Zacarias, de Ezequiel, também o livro de Isaías. Também no Novo Testamento, algumas passagens, nos Evangelhos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. E nas cartas também podemos encontrar em 1 Coríntios 15, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, eles trazem essa linguagem peculiar e esse estilo literário próprio. Portanto, é preciso ter um pouco de cuidado ao ler e estudar essas porções. O que está por detrás dos símbolos? A primeira lição é a seguinte: nós não podemos ler e interpretar os símbolos de uma maneira literal. Então vamos ver algumas dicas sobre essa questão do simbolismo. Vamos lá. Então o livro ele é formado de figuras que se movem. Uma figura dá lugar a outra figura, cenas que mudam, símbolos ativos, sons, vozes, músicas, responsos, coros, como uma magnífica produção cinematográfica. Nós temos muitas passagens que mostram esses cenários magníficos, extraordinários, né, cheios de enigmas, muitas figuras, muitos símbolos. Por exemplo, aqui vamos pegar o capítulo 4 de Apocalipse, os versículos 7 e 8, quando há uma visão ali de 4 seres viventes. No versículo 7, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É muito interessante para ilustrar no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Também Daniel teve um sonho com 4 animais. E ele então descreve lá no capítulo 7 esse sonho que ele teve. No versículo 3, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, ele foi dado a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estudando posteriormente o livro de Daniel, nós vamos ver claramente que esses 4 animais representam 4 grandes impérios que viriam: o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o 4º, o Império Romano.
Portanto, esse cuidado ao se estudar um livro que tem esse estilo literário simbólico, é preciso ter alguns cuidados. Então vamos avançar um pouco mais nas dicas. A necessidade de se concentrar no tema central de determinada passagem. É como no estudo das parábolas, é necessário buscar o sentido central, o ensino central, não tentando explicar todos os detalhes descritos, porque aí a gente se perde. Por exemplo, o símbolo dos gafanhotos que surgem do abismo, lá no capítulo 9, versículos de 1 a 11. Uns gafanhotos assim, terríveis, grandes, que parecem assim uns cavalos, né? E cheio de detalhes, né? Coroas, cabelos, rosto, dentes, cauda. Nós temos que nos deter na visão geral desses gafanhotos e o que eles representam, sem entrar nas particularidades. Portanto, não se pode perder a unidade do símbolo. A pergunta correta é esta: o que é o quadro tomado em seu todo? E segundo, qual é o significado central? Então, acompanhando o que Hendricks disse com respeito a isso. Assim, no símbolo da Nova Jerusalém, nos capítulos 21 e 22, a ideia central é a perfeita comunhão com Deus. Os detalhes, muros, fundações, portões, rios, etc., descrevem o caráter glorioso da sua comunhão. O que buscamos é a impressão geral, o sentido geral, a ideia central de cada símbolo completo. Uma vez feito isso, examinar os detalhes enriquece e ajuda a determinar o sentido do pensamento central. Chegamos então a uma quinta proposição, que são alguns resumos que eu venho fazendo à medida que nós vamos desenvolvendo as aulas. Esta quinta proposição diz: a estrutura do livro consiste de figuras. Os detalhes da figura devem ser interpretados em harmonia com o pensamento central. Deveríamos fazer duas perguntas. Primeiro, o que é a figura toda? Segundo, qual a ideia predominante? Em relação aos símbolos ainda, o que significam os símbolos? Nós temos dois tipos de símbolos. Então, o primeiro tipo são os que descrevem o princípio ou o fim do curso da nova dispensação. E o segundo tipo, os que se referem a um evento específico. Vamos avançando um pouco mais. Qual que é o perigo? O perigo é de, a partir de um símbolo, você inferir uma data específica, personagens específicos, eventos da história específicos. Aí nós obtemos milhares de interpretações. A título de exemplo, em relação ao anticristo, alguns personagens foram nominados da história. Hitler, por exemplo, foi considerado, agora o anticristo é ele. Alguns papas foram considerados como anticristos. Os próprios imperadores, alguns cruéis lá do começo da história da igreja, das perseguições, também foram considerados, olha, aqui está o anticristo. Mas quando começamos a tentar relacionar de uma maneira tão específica, até mesmo datas, né? Marcar a data da vinda do Senhor, quantos já não fizeram isso? Então, nós nos perdemos nessa questão. Portanto, os selos, as trombetas, as taças, as figuras semelhantes não se referem a eventos específicos ou detalhes históricos, mas a princípios operantes através da história. Portanto, como diz Hendricks, os símbolos se referem a séries de acontecimentos, a princípios de condutas humana e satânica e do governo moral divino. Referem-se a coisas que acontecem repetidas vezes, de modo que o livro de Apocalipse é sempre atual. Os símbolos descrevem princípios de conduta e de governo divino moral em evidência tanto hoje como no século I. Os números têm muito significado. Nós temos o número 3, nós temos o número 7. Aqui está o exemplo do número 7. E ele representa, ele figura a perfeição de Deus, completude, algo perfeito,
algo pleno. E nós temos no livro do Apocalipse pelo menos 26 versículos mostrando esse número 7. Nós temos 7 candeeiros, nós temos 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, 7 anjos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças de ira, 7 trovões, 7 vozes, 7 visões de julgamento, 7 visões da consumação. As 7 bem-aventuranças, as 7 referências ao Todo-Poderoso, as 7 atributos de adoração, as 7 anúncios da segunda vinda, 7 referências da palavra da verdade. É interessante, 7, nem mais e nem menos. E eu gostaria que nós nos detêssemos um pouco, porque é extremamente enriquecedor e edificante você observar essa questão do número 7 e, por exemplo, em relação às bem-aventuranças, são 7 bem-aventuranças que aparecem no Apocalipse. No capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. No capítulo 14, no versículo 13, nós temos a segunda aparição de uma bem-aventurança. Vamos lá, no capítulo 14, versículo 13, diz assim: E então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A terceira bem-aventurança está no capítulo 16, o versículo 15, que diz assim: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. A quarta bem-aventurança, no capítulo 19, versículo 9. Lá está escrito: Então me falou o anjo, escreve. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São essas as verdadeiras palavras de Deus. A quinta bem-aventurança, no capítulo 20, o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos para a sexta bem-aventurança, no capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. E a sétima bem-aventurança, no capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. 7 bem-aventuranças, nem mais e nem menos. Temos 7 referências ao Todo-Poderoso, lá começando no Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vemos a segunda expressão no capítulo 4, versículo 8. Lá diz: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A terceira expressão no capítulo 3, no capítulo 11, versículo 17. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 17. E dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder
e passaste a reinar. A quarta expressão no capítulo 15, o versículo 3, que diz: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ainda no capítulo 16, o versículo 7, a quinta expressão: Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ainda a sexta expressão, Todo-Poderoso, capítulo 19, versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E a sétima expressão no capítulo 21, versículo 22, e lá diz: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. 7 vezes Todo-Poderoso, nem mais e nem menos. 7 atributos de louvor. Se você pega ali o capítulo 5, você vai ver 7 expressões de louvor. Vamos lá, capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, e a sabedoria, e a força, a honra, a glória e louvor. 7 expressões de louvor. No capítulo 7, o versículo 12, lá diz: dizendo: Amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus. 7 expressões de adoração. Temos 7 anúncios da vinda de Cristo, ele vindo em breve e sem demora. Logo no capítulo 1, no versículo 1, a palavra breve já denota a questão da sua vinda, porque diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Em breve se refere à vinda do Senhor. O capítulo 2, o versículo 16. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. No capítulo 3, no versículo 11, venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. No capítulo 22, capítulo 22, a quarta expressão, mostrando a segunda vinda do Senhor. 22, versículo 6. Lá diz: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. No capítulo 22, no versículo 7, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ainda, o capítulo 22, o versículo 12. Na verdade, o capítulo 22 é o que mais anuncia já a vinda do Senhor, porque é o último capítulo e é o que mais importa. O Senhor vai voltar. O Senhor está voltando. Ele prometeu e ele vai cumprir. E nós estamos vivendo esses tempos, queridos. Temos que estar esperando e apressando o dia de Deus. Então vamos lá, no capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um
segundo as suas obras. E no versículo 20, já no final, o penúltimo versículo do Apocalipse. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Temos também 7 referências à veracidade da palavra de Deus. Indo lá para o Apocalipse capítulo 1, o versículo 2, diz assim: o qual, João, atestou a palavra de Deus, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ainda no capítulo 1, versículo 9, a segunda afirmação da veracidade da palavra. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No capítulo 6, o versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. No capítulo 17, o versículo 17, diz assim: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Capítulo 19, versículo 9, uma nova referência à palavra. 19, 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. No capítulo 19, ainda o versículo 13, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a palavra de Deus. E por fim, no capítulo 22, o versículo 9, então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Portanto, 7 expressões, nem mais e nem menos, de todas essas riquezas que nós acabamos de ver. Chegamos então ao final com a proposição 6. Selos, trombetas, taças de ira e símbolos semelhantes referem-se não a eventos específicos, acontecimentos singulares ou detalhes históricos, mas a princípios de conduta e de governo moral divino que são operantes através da história do mundo, especialmente ao longo da nova dispensação. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até o nosso próximo estudo. Um grande abraço.